O assunto que nós vamos passar para a igreja, para você que nos visitou, é sobre se nós estamos vivendo no Evangelho de Cristo, nas boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. É apenas um checklist parcial. O que é um checklist? Nós vamos ticar na palavra e na informação do Senhor como que cada um de nós está. E é necessário, como o irmão Nilson falou, que ele está fazendo reciclagem lá no seu serviço para poder dirigir com pessoas dentro, transporte de lotação, então precisa fazer uma reciclagem. Nós que anunciamos o Evangelho, que estamos no Senhor, você que vem para ouvir o Evangelho, que pretende cada dia mais se aproximar do Senhor, nós temos que fazer uma masticagem, vamos dizer, nas verdades bíblicas que nos apontam onde nós devemos nos corrigir, onde nós devemos nos aperfeiçoar, onde nós devemos deixar de fazer e onde nós devemos seguir em frente, seguir o caminho e batalhar pela fé, uma vez dada aos santos. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados de roda para todo vento, de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Que o Senhor possa nos dar sabedoria, compreensão das Sagradas Escrituras, atitude moderadora do cumprimento da Palavra de Deus seja agregado nos nossos conhecimentos. Que o Senhor nos ajude. Amém? Irmãos, da parte dos filhos de Deus, Deus sempre está querendo o nosso crescimento. No nosso crescimento vai acontecer maturidade, aperfeiçoamento, entre outros que poderíamos citar para você. E cada dia que passa, como excelentes edificadores sobre o fundamento que é Cristo, naquele que é o cabeça, Cristo, como nós demos no versículo 15, nós cada dia mais deveremos ser mais capacitados, atualizados em Jesus e, por outro lado, desatualizados do mundo. Interessante, mas você não precisa necessariamente ser uma pessoa atualizada com o mundo, mas preferencialmente atualizados no Senhor. Imagine um anunciador do Evangelho que sabe tudo de política, que sabe tudo de futebol, que sabe tudo da ciência, mas pouco sabe das coisas do Senhor. Então ele é mais comentarista de futebol, ele é mais um analista político, ele pode ser mais um analista econômico, mas ele não é um pregador preparado na estatura de Cristo. De forma que, ainda que o Senhor requisita de nós, sempre de nós, este esforço e esforço dedicado, aplicado, como excelentes alunos que buscam o conhecimento, não apenas para passar de ano, mas para ser aprovados. Não apenas deixar a vida passar como cristãos de passeio, mas para remir tempo. Remir tempo é qualificar o tempo, fazer de cada dia um dia útil para o Senhor, para o Evangelho do nosso Salvador. Amém? Esse assunto, quando eu estava preparando para os irmãos esses dias, e eu lembrei hoje, me fez lembrar o tempo de estudante de engenharia. Pouco falo sobre essas histórias minhas seculares, mas não porque eu não gosto de falar, mas também evito dizer alguma coisa. Mas quando eu estudava engenharia, lá em Ilha Solteira, algumas matérias, elas eram necessárias
para nos apartar das coisas de mocidade no tempo da mocidade. Nós tínhamos compromissos com um livro de cálculo, por exemplo, que eu lembro, um tal de Leitoldi, que tinha 1.500 exercícios. Só que para fazer aqueles exercícios, ninguém fazia se não soubesse a linguagem teórica daquela ciência. Então nós estudávamos a teoria e depois íamos ao exercício, como se fosse ao campo. E não adiantava decorar. Nas ciências exatas, você não precisa decorar nada, nem memorizar nada, mas você tinha que aprender base para depois desenvolver atividades de exercício. E eu sempre gostei dessa forma. Você aprende, depois se desenvolve. Você não precisa de guardar nada praticamente. O que nós não podíamos fazer era desviar do nosso foco, não podíamos desperdiçar tempo e atenção para não desviar da matéria. Para depois, no meu caso, de 7 anos, ser um profissional com uma certa capacidade para exercer e assumir certas responsabilidades dessa atividade profissional. Então, sem antes sentar nos bancos e passar madrugadas exercitando, indo ao campo exercitando, não poderia ter capacidade para fazer o exercício da atividade. Agora, quando nós olhamos para a causa do Senhor, nós vamos verificar que o Senhor quer este requisito de nós também, Ele quer o tempo para Ele, para que nós possamos nos preparar. E a nossa capacitação sempre vem no Senhor. Vários fatores podem nos induzirem ao desvio de rota do nosso alvo, que é Jesus Cristo, o cabeça da igreja. O caminho com chegada proposta no conhecimento de Cristo, até o ponto de se identificar-se ou de se identificar-se com Ele numa completa estatura de Cristo. Certo? Então chega um ponto que depois de busca da separação, que é a santificação, sem tempo para o mundo, mais tempo para o Senhor, você vai encontrar o caminho e encontrar a estatura de Cristo. Essa estatura não é física, a estatura é espiritual. Então, quando nós estamos na estatura de Cristo, nós vamos pensar como o Senhor. Nós vamos ter o pensamento do Senhor nas nossas atividades, na nossa vida. Nós vamos agir como o Senhor agiu. Nós vamos orar como o Senhor orou. Nós vamos amar como o Senhor amou. Então você pode dizer, irmão, isto é impossível. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Quem disse, sede santo, assim como eu sou santo, foi o próprio autor e consumador da nossa fé. Amém? Coisas que eu não vejo possibilidade em mim, quando eu me rebaixo ao Senhor, Ele faz em mim a obra que Ele quer de mim. A estatura, o olheiro, a moldagem, o forjamento, é Ele que faz. Então torno-me, e você torna-se, a igreja torna a personalidade de Cristo neste mundo. Amém? Percebe que nós precisamos e entender, e você pensa que Deus tem querer. E este é o querer de Deus em você que está aqui neste momento. Se você pensa que Deus não olha para você, Ele olha para você. Hoje de manhã nós vimos sobre os anjos, e os irmãos perguntaram o que os anjos fazem. Os anjos acampam ao redor daqueles que estão a serviço do Senhor. Eles são nossos protetores, eles são nossos cuidadores. Então o Senhor cuida de nós, mas Ele quer de nós dedicação. Que seria do Senhor cuidar de nós e nós nada fazermos para Ele? Já pensou? Que maravilha esta vontade de Deus em nós, quando nós correspondemos com a sua vontade. No entanto, meus irmãos e irmãs, você que está aqui, ventos estranhos podem forçar-nos a afastar do objetivo inicial e voltarmos a um comportamento inicial que é infantil, que torna-se um comportamento religioso, decorativo, fácil de mudar de rumo, como um barco em alto mar
à deriva da tempestade e das brisas no oceano. Nós não podemos ser assim. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 1, Paulo usa na expressão, no finalzinho desse versículo, ele usa como a meninos em Cristo. Por que Paulo escreveu lá no fim, como meninos em Cristo? Paulo escreveu isso para dizer o que eles eram. Olha, Paulo disse a uma igreja que a igreja era como meninos em Cristo. É claro que ele fala com um certo lamento, que não pôde falar com eles na condição de espirituais, porque eles ainda eram carnais. Então, Paulo diz a eles que criou, de fato, quando eles eram pequenos, com leite. Mas no passar do tempo, eles ainda estavam mamando. Imagine uma igreja todinha, seus membros usando uma madeira para alimentar. Você não acha que é um absurdo? Você já pensou nós nas nossas casas, todos nós, tomando leitinho, danoninho, e ainda na mamadeira, e alguém olhasse na sua família, o que eles iam falar de nós? É o que Paulo fala da igreja. Pois então, esse absurdo que Paulo coloca para eles, chamava-se inveja, contendas, que eram disputas, guerrinhas mesquinhas entre eles, tipo preferência entre Paulo e Apolo, é isso que está escrito no texto, entre outros brinquedos maldosos de criança. Junto com os instrumentos infantis, nós podemos acrescentar a mamadeira, o babadouro e a chupeta. É o que Paulo deixa para eles. É muito triste, irmãos, uma igreja bíblica e Paulo chamá-los de criança. Quando alguém chegar para mim, chegar para o irmão Davi, chegar para o irmão Paulo e dizer, vocês parecem crianças, é uma agressão, não é, irmãos? Vocês estão parecendo crianças. Olha, criança não pode ouvir tudo que um adulto, e não pode fazer tudo que um adulto faz. Para a igreja de Éfeso, por exemplo, Paulo alerta para não voltar a esse playground infantil, a essa maternidade, a esse berçário. Saiu da infância, abandone as fraquezas de crianças e o próprio alimento de criança, e os brinquedos rotineiros de criança. Veja, irmãos, as crianças dificilmente sabem o que quer. São atraídos por coisas, pelo olhar, e depois logo desprezam as mesmas coisas que minutos atrás queriam. As mães aqui confirmam isso comigo? Muitas vezes você dava um chocolinho para a criança, depois ela enjoava, mas ela chorou, ela gritou, ela fez todas aquelas coisas que a criança sabe fazer, principalmente as indisciplinadas, e aí pega e dá o chocalho para ela, porque ela viu na mão de um outro. Depois que dá o chocalho para ela pega e joga fora. Criança age assim. E a Bíblia fala também sobre a igreja para não ser desta forma. É o nosso texto de 4:14 de Efésios. Para que não sejais mais meninos inconstantes. Anunciadores de Cristo, crentes da igreja, têm uma determinação, ser constante. Você não pode ser perturbada por qualquer ventania, qualquer desajeito ou qualquer rearranjo que está acontecendo, por exemplo, na família, na igreja, algum problema que seja. Então nós devemos ter constância. A constância no temperamento, que os elos sejam sóbrios, agradáveis, prudentes, não é isso? Ponderados, as idosas ao mesmo trato. E todo aquele que chega na estatura de Cristo, ele tem um equilíbrio. Isto é constância. Não podemos ter comportamento infantil. E Paulo continua, levados em roda por todo o vento de doutrina. São os ventos que eu te falei. Pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O termo evangelho significa boas novas. Amém? E o evangelho era usado como uma mensagem para relatar boas notícias de alguém. Quem era este alguém? Jesus. E quem deveria e quem deve anunciar as boas notícias de Jesus?
por alguém preparado que vive o Evangelho de Cristo. Um pregador disse: se você quer fazer uma pregação moderna, pregue a Bíblia. Que impacto, né? Parece que é fazer coisas outras. Mas não, você quer ser moderno no Senhor? Pregue e viva a palavra de Deus. Eis aí. E essas boas novas, porque é inédito. Nunca aconteceu, nunca havia acontecido. Nunca visto e nem ouvido entre os homens. É o que você tem ouvido nesta igreja. Porque o que você ouve aqui, você não ouve lá fora. Você não ouve raramente na cabeleireira, raramente nos bancos, que os bancos têm os interesses, raramente na rua, e poderia existir mais pregadores de rua, mas aqui você ouve o Evangelho perfeito do Senhor, lido, entendido, compreendido nas Sagradas Escrituras. João preparou o terreno, aplainou, o irmão Davi pregou para nós na quinta-feira sobre esse tema. Jesus chegou entre nós como aquele renovo que brota onde ele chega. O Evangelho deve ser brotado em você. Você tem interesse pelo Evangelho? E por que ele não brota em você? Você tem ouvido o Evangelho? E tem chegado como cheiro suave em você? Vamos falar sobre o cheiro? Tem chegado como gosto suave em você? Por que ele não brota e faz uma grande videira em você para dar frutos? O que impede são os ventos. Você que ouve o Evangelho deve entender que o Evangelho deve fazer falta em você. Olha, a vinda do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, era a boa notícia das promessas a respeito da salvação dos homens e agora cumprido entre nós. Há 2000 anos, a sentença da vinda de Cristo foi executada, veio, habitou entre nós, viveu entre nós. Então a palavra do Senhor é anunciada. Vamos falar um fato interessante de Jesus para você agora. Está abrigado em Lucas 4, também nós podemos conferir em Mateus 8, versículo 14 para frente, e também em Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 29. Hoje à tarde eu dei uma mesclada entre versículos e outro, mas eu vou dizer para você o que estava acontecendo nessas 3 passagens simultâneas que nós registramos nesses 3 evangelhos. Jesus saiu de uma sinagoga de Cafarnaum da Galileia, depois de curar um certo endemoniado. E logo em seguida, ele foi para a casa do apóstolo Pedro. E com Pedro foi André, Tiago e João. E a sogra de Pedro estava enferma, com muita febre. E os discípulos e todos que estavam lá, evidentemente, rogaram para que essa mulher fosse curada. Então, chegando-se Jesus a ela, Marcos 1,31, para quem quer ler, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou. E aí esta mulher servia a todos nesta casa. E essa casa começou a juntar gente. Quando já estava escurecendo, lá por volta das 18 horas, começaram a trazer todos os que tinham enfermidades de várias doenças, traziam para Jesus. E Jesus pacientemente colocava a mão em todos e todos eram curados. Marcos 1,33 diz que toda a cidade foi na porta da casa da sogra de Pedro. Já imagina se você começa a pregar o Evangelho e o Evangelho se multiplica e você está pregando na casa da sua sogra. Maravilha acontecer, ou que seja na sua casa, ou que seja em qualquer lugar na igreja do Senhor. Mas em Lucas 4,42, eles passaram a noite inteira, isto é, eles e Jesus curando as pessoas. A noite inteira atendendo um por um. E já sendo dia, em Marcos 1,35 fala que ainda estava escuro, mas estava para raiar o dia, a aurora do dia. Jesus saiu e foi para o deserto. E o que aconteceu quando Jesus foi para o deserto? A multidão foi atrás. Eu creio que os curados, alegres,
satisfeitos, foram atrás de Jesus. Amém? Foram atrás e procuravam Jesus, porque ele saiu antes. E chegaram junto dele. E eles detinham Jesus para que não se ausentasse deles, isto é, não se separasse deles. Jesus disse para eles: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque por isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Cafarnaum era uma das cidades. Se você for ler o texto, geralmente Jesus ia lá no sábado para pregar o evangelho e fazer curas nos sábados. Amém? Que maravilha! Que maravilha o Salvador Jesus, cuidando de gente. Jesus cuidando de gente, como Ele quer cuidar de você hoje. Agora, nós vemos que Jesus rodou várias horas atendendo a necessidade de cada um. Não há jornada no Senhor se ela não for indicar o rumo à semelhança de Jesus, nas boas novas do Evangelho. Não existe outra maneira de viver nesse Evangelho das boas novas, se não for para revelar e manifestar a justiça de Deus entre os homens. Sendo o bom perfume de Cristo e exalar a fragrância do seu conhecimento, pois só assim as virtudes do nosso Senhor serão reveladas para o mundo todo. Amém? Olha, disse Jesus em Mateus 5,48, como nós já comentamos, agora nós reafirmamos nesse versículo. Que disse Jesus? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Disse Jesus a quem seguia, seus discípulos. Em Lucas 6,36, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Nós vemos dois apelos de Jesus aqui. Primeiro, ser perfeito e ser misericordioso. Perfeição e misericórdia é uma combinação fora do alcance dos esforços humanos. Você concorda? Você concorda que perfeição e misericórdia estão fora do nosso alcance, dos nossos esforços humanos? Então, se está fora da nossa capacidade, não exija de você e nem do próximo perfeição. Dedique-se ao zelo fiel ao Senhor, que no mais a obra e o efeito é Ele que vai capacitar em você. Não busque pelos seus meios, deixa pelos meios do Senhor o Espírito Santo atuar na sua vida. Amém? Faz sentido então. Como nós podemos ser misericordiosos? Como nós podemos ser perfeitos como Ele é? Não é pelos nossos esforços, é pela graça de Deus. A graça de Deus, ela sobrepõe nossa capacidade. E o que vem do Senhor percebe-se no sentido dos homens, nos efeitos de Deus, operando nos seus. Então você pode ler, por exemplo, em 2 Coríntios 2,15, quando Paulo diz: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que salvam e nos que se perdem. Nós já lemos esse versículo para a igreja. Para quem nós somos os que se salvam e para quem aqueles que se perdem? Para Deus. Não para mim, mas para Deus. O perfume de Cristo. Para os que se salvam, um. E para os que se perdem, outro. Então, o perfume muda? Não, o perfume é um só. Jesus é um só. Mas para uns ele é perdição, para outros ele é salvação. Então o cheiro identifica o perfumista. Como diz na química, o alquimista. O que tem a fórmula deste perfume de Cristo é o Senhor. Mas este perfume pode ser para uns cheiro de morte e para outros cheiro de vida. Agora você sabe que não tem uma terceira via, uma terceira opção. Vai depender do olfato de cada um de nós.
Sabemos que o olfato é uma das 5 percepções que nós temos. Interessante que o olfato é particular de cada um, mas o perfume não muda. As narinas é que nos seus sensores vai identificar quem você é. Amém? Você identifica quem você é. Como? Por Jesus. Por Ele. Agora, o trágico para alguns e glória para outros é que esse cheiro identifica para onde vai. Veja que no versículo 16, continua o apóstolo: para esse certamente cheiro de morte, mas para aqueles cheiros de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? O que Paulo faz nessa interrogação? Na verdade, e para estas coisas, entre o cheiro do Senhor, quem está idôneo a respeito disso? A idoneidade de cada um. Interessante, irmãos, eu quero comentar um pouco sobre a história de perfume para você. Eu sei que as mulheres usam perfumes, os homens estão usando também, e eu acho que um bom perfume não faz mal para ninguém. É claro que primeiro tem o banho, e depois o perfume, certo? E dá o cheirinho. Cada um tem o seu perfume. Mas vamos falar desse perfume bíblico. Para você entender, vamos falar do perfume. Por que usou-se perfume? Interessante que a palavra perfume vem do latim perfumare, certo? Perfumare. Per quer dizer origem. De onde vem? Por exemplo, a palavra perdido, ela vem da raiz latina perdita. Perdita é algo que deixou de ter, de perdere. Perdere não tem mais. E é principalmente relacionado à pureza da mulher. O que as pessoas falavam, hoje quase não se fala. Então eles, de uma forma muito trágica e triste, aquela mulher está perdida. Ela estava na cidade, mas a origem da palavra é esta. É só para você entender. Agora vamos voltar ao perfume. E o fumare? Fumare, se você forçar um pouco, você vai descobrir que quer dizer fumaça. Fumaça. Fumare vem de fumaça. Por quê? Os antigos perceberam que quando assavam certos alimentos, com algumas ervas especiais, combinadas com madeiras perfumadas, aquela fumaça em contato com o alimento que estava sendo assado, dava um gosto especial. O processo que nós sabemos de defumação, deu um toque diferente no mesmo alimento. Mudava o gosto do alimento. Então vinha um toque diferente. O que acontecia? Abria o apetite, abria o paladar. Então o bom cheiro dos alimentos chamava a atenção até de quem não tinha fome. Passou por isso? Às vezes você não está com fome, mas você come pelo cheiro. Você chega pelo cheiro. Daí a origem da palavra perfume. Por isso que as Sagradas Escrituras faz essa analogia de que nós somos o bom cheiro de Cristo. Amém? Nós somos todos um, mas o cheiro é de Cristo. Então nós tínhamos cheiros diferentes, mas hoje nós devemos ter um cheiro só. Qual? O cheiro de Cristo. Para aqueles que têm o cheiro de Cristo, a salvação. Mas como ter o cheiro de Cristo? Quando chega o cheiro de Cristo, perdição. Vou resumir para você o efeito deste perfume. Você tem ouvido a palavra de Deus, ok? Ele chega como um cheiro no seu coração. Mas você bem sabe, e todos aqui sabem, se você abrir seu coração para Jesus, o cheiro vai ser de salvação e vida eterna. Se você não abrir seu coração, esse cheiro chega no seu coração e te sinaliza perdição eterna. Por isso que Paulo pergunta, quem é idôneo? Quem está fora? Nenhum.
todos nós ou temos o cheiro da morte ou o cheiro da vida no Senhor. Compreende? Então Paulo diz à igreja, somos o bom cheiro de Cristo, mas esse bom cheiro de Cristo, ele chegou em nós e foi aberto o nosso coração. De forma que as boas novas do Evangelho sempre devem ter o bom cheiro de Cristo. Quero te comentar mais um detalhe. O falso Evangelho também tem bom cheiro, mas ele é falsificado. O cheiro de Satanás, na verdade, deveria exalar enxofre, mas ele não exala. Ele não exala, porque ele é falsificado. Só examinando as Escrituras é que vamos ter sensoriais sensíveis no Espírito do Senhor para perceber esse fundo de cheiro fúnebre e este mau cheiro. Então nós vamos evitar. Veja bem, o cheiro da morte, quando as pessoas estão no pecado, não cheira a morte, cheira alegria, divertimento. E as pessoas dizem, no mais dos seus hedonismos epicureus e estoicos, vamos viver a vida. Ora, como viver a vida longe do cheiro de Cristo? E não sentir o cheiro de enxofre, o cheiro de morte. Então são dois cheiros. O cheiro da perdição, que o próprio Satanás que ele oculta. Por isso que tem que chegar em você o cheiro de Cristo. Porque ele é o único que vai entrar em você e vai mostrar para você quem ele é. Cheiro de Cristo, ou te aponta para a salvação, ou te aponta para a perdição. Então, entre um e outro, deixa a luz, o cheiro de Cristo entrar em você, para fazer o checklist da sua vida e você se aprontar para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Prepare-se, meu amigo. Prepare-se, meu irmão. Cristo está voltando. Jesus diz, eis que cedo venho. A vida, irmãos, a vida, amigos, é o efeito de Deus cumprido em nós, quando vivemos a semelhança de Jesus. Pois ele é a expressão do Deus invisível em nós, a estatura de Cristo. E nós, Igreja de Cristo, como membros do corpo, temos que mostrar ao mundo, revelar ao mundo, os valores eternos do Pai. Este cheiro não é falsificado. Ele mostra para cada um de nós, inclusive para a igreja, para você que está aqui, que Jesus quer te dar uma oportunidade e você vai sentir o cheiro dele e ver o que reflete de Jesus na sua vida. Veja que Paulo diz no versículo 17 agora, nós lemos 15, 16, 17 de 2 Coríntios, capítulo 2. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Muito sério. Não dá para falar de Deus sem a presença de Deus. Cuidado. Não use o nome de Deus em vão. Já pregamos para a igreja, cuidado dessas pessoas que usam por qualquer motivo, do céu. Qualquer coisa. O nome do Senhor é sagrado. Então, se falamos de Cristo com sinceridade, com a expressão mais pura, com Deus, na presença de Deus. Que assim seja entre nós. Quando somos conscientes da obra de Deus, da capacitação recebida, do poder e autoridade concedido pelo Espírito Santo, decidimos não viver segundo o pensamento deste mundo e as analogias desse mundo e os valores deste mundo. Não satisfazendo mais desejos réprobos do nosso coração, mas como filhos de Deus, escolhemos viver os valores do reino, a característica do reino, manifestando a graça, a misericórdia, a compaixão, a longanimidade, a paciência, o amor e a bondade diante das pessoas, diante dos homens. Se assim agimos, Jesus manifesta em nós.
manifesta sem esforços desumanos, apenas numa sincera decisão dos anunciadores das boas novas, do Evangelho de Cristo, faz vida em cada um de nós e pode fazer em você, sendo você a expressão do Deus vivo neste mundo perdido. Assim, nossas atitudes caminham para coincidir com as obras e a vida de Cristo, as atitudes de Cristo. Desta forma, constituímos uma estatura obediente, fidedigna do nosso Salvador, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida e à estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Que Deus nos abençoe e a paz do Senhor possa te acompanhar durante essa semana. Amém?